Cervo é um animal, no mínimo, intrigante que pertence à família Cervidae. Existem diferentes espécies de cervos e cada um possui algumas características únicas que os tornam diferentes. Primeiramente, você poderá encontrá-los na região da América do Norte, Ásia, África, Europa, Nova Zelândia, Austrália e América do Sul. Uma das características principais que os diferenciam de outros animais é a presença das galhadas, daqueles chifres, sabe? Todas as espécies de cervo possuem galhadas que os tornam semelhantes. Esses animais tendem a viver em territórios arborizados e são agraciados com um corpo compacto e flexível que os ajuda a sobreviver. Embora essas sejam algumas coisas genéricas que você tenha ouvido falar sobre os cervos, existem muitas outras coisas que podem ser fascinantes. Estas são algumas das interessantes curiosidades sobre os cervos que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vamos conhecer. Os olhos dos cervos estão posicionados nas laterais da cabeça, o que lhes dá um ângulo de visão de 310 graus e um bom ponto focal. A impressionante visão noturna é como se fosse a cereja do bolo, pois ajudam eles na hora da alimentação e a escapar dos predadores. Não apenas uma visão esplêndida, mas os cervos também possuem um sentido auditivo impressionante. Eles podem mover suas orelhas na direção do barulho sem nem mesmo mover a cabeça. Isso lhes dá uma capacidade auditiva superior. Eles também podem captar frequências sonoras mais altas em comparação com os humanos. Podemos concluir que os cervos possuem ótimos órgãos sensoriais que os ajudam a sobreviver em uma terra de predadores. Seu olfato impecável pode detectar os predadores a quilômetros de distância. Talvez você já deve ter visto que eles ficam lambendo o narizinho, então, isso é uma maneira de manter esse sentido úmido e ágil. Você dificilmente verá um cervo caminhando sozinho, todos eles caminham em rebanho, sendo dividido por gênero ou tendo um macho como líder. Um rebanho de machos pode facilmente proteger e vigiar o rebanho das fêmeas enquanto caminham. O rebanho pode acomodar até 100.000 membros. Isso depende totalmente de o líder abrigar o cervo no grupo. São muitos membros, né? Por usar seus sentidos incríveis, os cervos tendem a estabelecer um canal de comunicação eficaz entre eles, e assim desenvolveram formas únicas de comunicação entre si. Eles produzem um cheiro em seu corpo que indica informações importantes como a sua condição social, física e sexual ou qualquer perigo iminente. A época de acasalamento é curta para os cervos, o que faz eles desenvolverem algumas características especiais. Por exemplo, um macho pode viver em um território que inclui uma ou mais fêmeas, ou vários machos podem proteger um grupo. Uma outra opção é o macho viajar sozinho e procurar por companheiras adequadas. Os machos podem escolher qualquer abordagem de sua preferência. Em regiões de clima ameno, os cervos tendem a deixar sua galhada crescer. Elas são como chifres cobertos de veludo que possui vasos sanguíneos e nervos. A galhada é extremamente importante para o macho mostrar seu domínio, especialmente durante o acasalamento. A fêmea pode dar à luz a 1 ou 2 filhotes de cada vez. Uma cerva que dá à luz a 3 filhotes é uma ocasião rara. Seu período de gestação é evidentemente mais longo do que o de outros animais. O filhote é capaz de ficar em pé por conta própria em 10 minutos após nascer. Dentro de 7 horas, eles podem começar a caminhar, é uma característica impressionante que dificilmente é encontrada em outros animais. A razão pela qual os predadores não são capazes de detectar um filhote é que eles não têm nenhum cheirinho identificável que atraia esses inimigos. Quando os filhotes nascem, as mães os escondem em lugares seguros onde podem alimentá-los. Os filhotes são mantidos em segurança por pelo menos 1 a 2 anos antes de poderem seguir seu caminho por conta própria. Eles são alimentados 6 vezes ao dia para uma nutrição adequada.
bem alimentadinhos, né? A maioria das espécies de cervos vivem na natureza, e essa é a razão de serem classificados como animais selvagens. No entanto, a rena é a única espécie doméstica, estando entre as espécies domesticadas que podem coexistir com humanos. As renas são nativas das regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Diferentes animais selvagens possuem características únicas que os tornam distintos uns dos outros. Os cervos também são animais selvagens que têm suas características únicas que os tornam dignos de atenção. Talvez você tenha visto cervos em sua TV ou até mesmo em reservas florestais, mas pode ser que nunca tenha ouvido falar sobre esses fatos aí, né? O que mencionamos acima foram algumas das curiosidades interessantes, porém menos conhecidas, sobre os cervos. Há muito mais a descobrir sobre eles. Tudo o que você precisa fazer é manter o interesse e continuar procurando mais informação. E aí, qual curiosidade sobre os cervos chamou mais sua atenção? Comentem embaixo e não esqueça de se inscrever no canal.